3. E a aula 3 fala sobre o batismo, né? Cada denominação, às vezes, tem algumas diferenças de batismo e a gente vai descobrir aqui rapidamente, estudando essa aula 3. É importante que você leia o seu manual, marque lá antes de ver a aula e fique com o que você leu lá para perguntar ao seu discipulador as suas dúvidas que você tiver. Mas vamos aqui esclarecer as dúvidas básicas e falar basicamente sobre o batismo. O que é, como se faz e por que se faz, né? Existem basicamente 3 tipos de batismos com água, né? O primeiro batismo é o batismo chamado aspersão, né? É colocar água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, né? Um pouco de água aqui. O segundo tipo de batismo que nós conhecemos é o batismo chamado imersão, que vem da palavra imergir, onde a pessoa ela afunda completamente na água e o sacerdote, o pastor, ele tira ali a pessoa também totalmente da água. É o segundo tipo de batismo e imersão. E o terceiro de batismo, o terceiro tipo menos comum é o efusão. Efusão é a pessoa entra na água ali no rio, numa coisa, e a água geralmente fica na sua cintura e a água depois é colocada sobre a sua cabeça. Então, esses são os 3 tipos de batismo, que são, coloquei aqui essas imagens, deixa eu tirar minha imagem daqui, que são basicamente assim. Então, esse é o tipo, a primeira imagem aqui é o batismo por aspersão, é o mais usado para batismo de crianças, e algumas igrejas evangélicas, elas batizam crianças como uma tradição cristã de batizar crianças, sobre o texto bíblico de Atos, por exemplo, que diz que o carcereiro creu e foi batizado naquele mesmo dia, ele e toda a sua família. Então, se ele tivesse crianças pequenas, também elas foram batizadas, né? É o tipo de batismo por aspersão. Também fala-se sobre o eunuco que foi batizado por Filipe, que onde ele estava ali naquela estrada não tinham rios, grandes correntes de água. Provavelmente foi um pequeno córrego onde não daria para imergir ele. Então ele foi batizado provavelmente por aspersão. O segundo tipo de batismo é esse que está aqui e provavelmente foi o tipo de batismo que Jesus foi batizado por João Batista, onde a pessoa entra na água até mais ou menos a cintura e o sacerdote coloca a água na cabeça da pessoa. Esse tipo de batismo é o tipo de batismo chamado efusão. E esse terceiro aqui é o batismo chamado imersão, onde a pessoa mergulha completamente na água e depois também é retirada completamente da água pelo sacerdote. Só reforçando também a ideia da tradição da igreja cristã em batizar crianças, nos primórdios da igreja, por causa da perseguição cristã, costumava-se batizar a família inteira e a história de dar padrinhos é também uma tradição cristã de que se os pais fossem mortos ali na perseguição, aqueles padrinhos iam criar aquela criança no caminho do evangelho, no caminho de Cristo. Então, por isso, existem esses 3 tipos de batismo. E o batismo, ele simboliza uma lavagem dos pecados, né? É através do batismo também que a pessoa é inserida no corpo de Cristo na igreja. Então, a criança, os pais, é como se fosse uma consagração, como se fosse uma circuncisão no Antigo Testamento. As pessoas também veem assim para batizar a criança. É o mais usado por aspersão para batizar crianças, por efusão, que é onde coloca a água até a cintura e coloca sobre a cabeça, e por imersão, que é onde se mergulha a pessoa e tira completamente. Então, o batismo simboliza o lavar dos pecados, o viver para uma nova vida, o caminhar com Cristo a partir de então. Então, falamos aí sobre o batismo, sobre os 3 tipos de batismos com água que existem e nos vemos na próxima aula.